Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber a doutora Josimeire Batista Mel, coloproctologista, que vai falar para nós sobre patologias orificiais. O que você precisa saber. Josi, muito obrigado, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Volpe, o convite. Me sinto honrada em estar aqui e poder prestar algumas informações para vocês. Ótimo. Então vamos aqui, Aloysio, já começando o bate-bola com a doutora Josi. Eu vou já deixar a primeira pergunta para você já dar aquele bate-bola inicial. Pode começar que hoje o programa está quente. Tá bom. Bom, Josimeire, vamos começar pelo básico, né? O que são as hemorroidas? Então, as hemorroidas talvez sejam as doenças mais frequentes aí do orifício anal. Quando se fala em doença orificial, nós nos reportamos à região do ânus e a região distal do reto, que é o final do intestino grosso. As hemorroidas nada mais são do que dilatações dos vasos sanguíneos desta região. Então, nós podemos ter as hemorroidas internas, que ficam mais próximas do reto distal, e as externas, que são visíveis a olho nu. As hemorroidas internas, elas só são visíveis para o paciente ou para a pessoa que as tem quando elas prolapsam, ou seja, elas se projetam para fora do ânus, que aí nós definimos em graus. As hemorroidas internas são classificadas de grau 1 a 4. O grau 1 é quando a pessoa não sente nada. O grau 2 é quando a pessoa vai ao banheiro, evacuar, e depois de fazer o cocô, sente ali uma bolinha no ânus e ela volta sozinha para dentro do ânus. O grau 3 já sai essa bolinha, mas ela precisa colocar para dentro, com uma manobra com o dedo, com a mão, coloca para dentro e a bolinha fica. E o grau 4 é quando ela já fica constantemente para fora. Tá, então seria 2 quando ela volta sozinha, 3 quando ela precisa de uma manobra manual para voltar e 4 quando ela não volta nem com manobra manual. É isso? É isso. Mesmo que colocada para dentro com a manobra manual, ela volta a se exteriorizar. Certo. E aí eu pergunto para você, porque a hemorroida é muito frequente, né? Quais Sim. são os sintomas das hemorroidas? Então, Volpe, as hemorroidas têm vários sintomas. Coceira no ânus pode ser um sinal de hemorroida. Abaulamentos, protuberâncias no ânus, sangramento após a evacuação, inflamações. Então, você pode ter ali nódulos, caroços doloridos, são sintomas de hemorroidas. Certo. E outra coisa, uma coisa que acho que o público assusta quando escuta falar isso, principalmente da parte do médico, né? Que fala assim, sua hemorroida está trombosada. Isso. Aí a pessoa realmente, quando envolve a palavra trombose, assusta muito. Então, você poderia nos esclarecer um pouquinho sobre isso? A trombose assusta porque se associa a trombose nas pernas com a questão da Covid. Ouviu-se falar muito em trombose com comprometimento pulmonar. Porém, a trombose das hemorroidas significa o quê? A ruptura
de pequenos vasos e formam coágulos dentro da hemorroida. Então, o sintoma é um aumento do volume local, um caroço local ou um inchaço local, e isso é a trombose. Porém, nesta trombose hemorroidária, não existe o risco dos coágulos migrarem para o pulmão. Ela é um processo restrito e localizado. A maioria dos casos são de pequena monta, um carocinho que acaba resolvendo sozinho, o organismo absorve. E os casos maiores têm necessidade de um tratamento clínico. O tratamento clínico faz com que evolua mais rapidamente. E sim, tem casos mais graves de complicações locais que requerem tratamento cirúrgico. Mas é importante frisar que, diferentemente da trombose do membro inferior ou da perna, não há risco desse trombo migrar para o pulmão, causando aí uma embolia. E aproveitando ainda esse tema sobre a trombose, parece que a trombose hemorroidária causa muita dor, né? Parece que o principal sintoma da trombose é aquela pessoa que tem hemorroida e depois essa hemorroida começa a doer. É isso mesmo? Sim, é dor. Dor, né? Dor e inchaço. Dor local. e inchaço. Dor e inchaço. E como é que é feito o diagnóstico aqui para o nosso público de casa, para eles entenderem como é que se faz o diagnóstico? Vamos imaginar que o indivíduo suspeita que ele tem hemorroida, então vai até o consultório e tal. Como é que você faz o diagnóstico da hemorroida? Então, o diagnóstico da hemorroida é um diagnóstico clínico, basicamente. Faz-se um exame que nós chamamos de exame proctológico, que consta da inspeção. Nós vamos olhar o ânus, depois abordamos o ânus com o dedo enluvado para ver a região interna, e fora da crise de inflamação nós podemos fazer um exame chamado anoscopia, no qual se passa um aparelhinho ali no consultório mesmo e se observa o canal anal internamente. Certo. Agora, é muito importante que se procure o especialista quando há suspeita de hemorroidas, porque não raramente outras doenças poderão causar esses sintomas e com uma evolução mais grave, né? Uma das situações de maior gravidade é o câncer de canal anal, de ânus, que pode ser confundido com hemorroida e tendo o seu tratamento protelado por conta dessa confusão. Sim. E quanto ao tratamento? Existe mais uma forma, só medicamentoso? Quando que vai para a opção cirúrgica? Sim. O tratamento das hemorroidas, ele se inicia por um tratamento clínico e principalmente com mudança de hábitos. Então, um dos fatores predisponentes das hemorroidas ou das crises hemorroidárias justamente é o hábito intestinal inadequado. Muitas vezes a pessoa tem o intestino muito preso, faz muito esforço na evacuação, fica muito tempo sentado no vaso sanitário fazendo força, e isso piora o quadro da doença hemorroidária, das hemorroidas. Então, mudar esses hábitos, corrigir a alimentação com uma dieta rica em fibras, verduras, frutas e líquidos, isso contribui para a melhora dos sintomas. Existe o tratamento clínico para as crises, no qual pode ser utilizados analgésicos, medicamentos
que atuam nos vasos, pomadas, supositórios que melhoram as crises. Aí existem outros tratamentos que podem ser feitos ainda antes do tratamento cirúrgico. Quando a pessoa tem uma doença hemorroidária interna de grau 1 até um grau 3, há a possibilidade de se fazer um tratamento com ligadura elástica. O que é isso? É colocado com um aparelhinho, aplicado um elastiquinho na hemorroida interna. Com isso, ela necrosa, ela seca e ela é, então, eliminada. Existe o tratamento também por radiofrequência, por infravermelho, existem outras formas de tratamento, talvez a ligadura elástica seja um dos mais clássicos. E aí, os graus, uma hemorroida já de 4º grau ou a hemorroida externa que inflama com frequência, tem indicação de cirurgia. Josi, e aqui agora existe um tabu, né? E eu gostaria que você respondesse essa pergunta. A prática do sexo anal pode causar hemorroidas? Mas essa pergunta nós vamos fazer no segundo bloco do programa. Não saia daí, nós voltamos já. Olá, você que está chegando agora, estamos aqui com a doutora Josimeire Batista Mel, coloproctologista, nossa colega aqui de Jundiaí, profissional muito conhecida, que está falando sobre patologias orificiais, o que você, público, precisa saber. E eu tinha no final do primeiro bloco feito uma pergunta para você a respeito de uma crença que existe que o sexo anal possa causar hemorroida. Isso é fato ou é fake? Volpe, isso é fake. É fake? É fake. Tá. Existe sim a preocupação, muitas vezes a pessoa chega no consultório, olha, eu não pratico sexo anal e tenho hemorroidas. Não, a doença hemorroidária não é causada pelo sexo anal. Outras doenças, sim, a fissura anal pode ser causada pelo ato sexual. Nós falaremos um pouquinho mais adiante da fissura anal. Certo. É um trauma local. As hemorroidas, não. Tá, então é um tabu achar que a prática do sexo anal possa levar a hemorroida. Sim, tá. Sim. Então isso é uma dúvida que é muito frequente e que a gente, obviamente, falando de patologia orificial, tem que perguntar para especialista até para esclarecer você de casa. Sim. E aí, já que você tocou nesse assunto, o que são fissuras anais? Então, as fissuras anais são pequenos cortes ou machucados, né, ou ainda pequenas úlceras na borda anal. Acontecem no canal anal. Elas são normalmente provocadas por algum trauma. O mais comum é o paciente ter a evacuação endurecida, então as fezes endurecidas, de grosso calibre, o esforço para evacuar pode produzir essa fissura. Também a diarreia pode produzir fissura. Então, a diarreia aguda, muitas vezes, produz a fissura. Aí a pessoa sente aquele sangramento, vê o sangramento e sente dor intensa.
Uma característica da fissura é a dor intensa à evacuação, um ardor, um dolorimento. E aí, como a gente abordou, o trauma da relação sexual anal pode produzir fissura também. Certo. Tá. E além do sangramento e da dor, Josi, qual outros sintomas as pessoas precisam ficar atentas em relação à fissura anal? Também como se fosse uma coceira, um incômodo local. Mas as características principais são a dor e o sangramento. É o que trazem ou levam as pessoas ao consultório por esta queixa, principalmente. E quais os tratamentos que você tem para fissura anal? Qual o tratamento clínico para fissura anal? E se existem alguns casos em que pode necessitar de cirurgia? Como é que você conduz no teu consultório um paciente com fissura anal? Então, nós temos aí também as fissuras anais agudas e crônicas. As fissuras anais agudas são aquelas que acontecem após um quadro de diarreia, após uma evacuação esporádica endurecida, que causou machucado. Essas muitas vezes até cicatrizam sozinhas, ou o tratamento clínico aí ajuda bastante. O tratamento clínico se baseia no controle da dor e com analgésicos via oral e o tratamento local com pomadas que contêm analgésicos e anti-inflamatórios. Agora, existem as fissuras crônicas. Então, uma fissura crônica é aquela que persiste por um tempo maior, né? Na fissura crônica ela é mais profunda, muitas vezes atinge o esfíncter interno do ânus. A fissura crônica, muitas vezes, ela cursa com uma hipertonia desse esfíncter interno. O esfíncter interno do ânus é uma musculatura lisa, então não é a musculatura que o indivíduo controla. Não é essa que quando você está com vontade de ir no banheiro, não tem um banheiro perto, fecha o ânus para esperar o momento oportuno de ir ao banheiro. Não é essa. É um músculozinho que ele, quando o reto se enche de fezes, ele automaticamente abre. Certo. Então, na fissura crônica, muitas vezes tem um componente de hipertonia anal. Esse esfíncter, ele não se abre adequadamente durante a evacuação, então perpetua-se o ciclo entre o machucado, trata-se o machucado e volta a acontecer. Ainda assim, nesses casos, cabe o tratamento clínico, também com as mesmas medicações analgésicas e pomadas. Nós podemos também associar um relaxante de musculatura lisa, que são medicamentos baseados como diltiazem, isosorbida, pode ser usado localmente para promover a cicatrização. Existe ainda um tratamento, até hoje, tem alguns casos que se beneficiam do uso de botox nessa musculatura, promovendo o relaxamento e a cicatrização da fissura. Tá? Isso é feito em ambiente de consultório. Agora, nós temos as fissuras que não cicatrizam. Então, isso piora muito a qualidade de vida da pessoa, porque ela fica incomodada pela dor a cada evacuação, quando não, o dia inteiro sentem dor no ânus. Eu acho que aí, às vezes, até pelo medo de evacuar e sentir dor,
ela acaba evitando de ir ao banheiro e acaba ficando com as fezes mais endurecidas, né? E aí isso perpetua, né? Então, cada vez que ela for evacuar, vai surgir um trauma e esse troço vai se retroalimentando, né? Exatamente. Tanto que é muito importante a correção do hábito intestinal também, fazendo parte do tratamento clínico da fissura. E quando que você considera que uma fissura é crônica? A partir de quanto tempo você considera uma fissura como crônica? Aguda, claro, não tinha, apareceu, mas assim, quanto tempo precisa estar com uma fissura para que você, como coloproctologista, considere essa fissura como uma fissura crônica? Olha, Volpe, assim, uns 30 dias já de sintomas, a gente já pode pensar numa fissura crônica. E aí o aspecto clínico da fissura que irá remete comprovar. A isso também. E eu pergunto, cirurgicamente o que fazer? Sim, cirurgicamente, se houver esta hipertonia anal, nós fazemos uma esfincterotomia anal, que é um cortezinho nesse músculo do esfíncter anal interno, promovendo um relaxamento e a cicatrização da fissura. Outra se associa a isso a retirada do próprio leito da fissura, com aquele material, aquele tecido fibrótico que impede a cicatrização adequada. Então, nesta situação, retira-se também o leito da fissura, que é uma cirurgia que chama fissurectomia. Agora, existe aquela fissura crônica sem o componente de hipertonia. Então, aí nós fazemos apenas a fissurectomia, a retirada da fissura, para que um tecido bom possa promover ali a cicatrização do local. E eu pergunto, quando você vai abordar o esfíncter, a pessoa não pode ficar incontinente? O risco é muito pequeno. Como eu disse, esse esfíncter é feito uma esfincterotomia parcial, num músculo que não é o de controle da musculatura voluntário do indivíduo. Certo. Tá? É algo muito pequenininho e limitado. Tá. Numa musculatura involuntária, ok. Isso. Josi, agora dando um pouco aqui de direcionamento, mas na mesma área, uma situação que leva muitas pessoas, principalmente para o pronto atendimento, que são os abscessos perianais, que também doem bastante. Sim. Né? Você poderia falar para a gente o que são? Inclusive existe aí uma confusão entre abscesso e trombose hemorroidária, mas o abscesso, na verdade, é um furúnculo, digamos assim, popularmente um furúnculo. Certo. É uma coleção, é um espaço ali em volta do ânus ou no ânus que contém secreção purulenta, ou seja, pus. Então ele começa pequenininho, normalmente é causado por uma infecção de uma glândula anal. Normalmente o caminho é por um microtrauma na região do ânus durante a evacuação e as bactérias acham um caminho para essa glândula anal, infecta e aí começa a desenvolver o crescimento de bactérias, causando o acúmulo de pus. Bem, chegamos ao final. Eu quero agradecer muito a doutora Josimeire por ter estado conosco, esclarecido você de casa sobre patologias orificiais. É uma alegria ter você aqui, Josi. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Volpe. Muito obrigada a todos. Então, trouxemos essas informações para você que está em casa. Se você tem alguma hemorroida, alguma fissura, algum abscesso, procure um coloproctologista. Doutora Josimeire nos abrilhantou com seus conhecimentos. Espero que você tenha aproveitado esse programa. Até a próxima.